Hoje eu respondo perguntas da audiência. E vamos começar aqui a pergunta que diz o seguinte: como equilibrar crescimento e sustentabilidade num mercado volátil? Olha, eu vou te falar, eu acho que sustentabilidade é uma onda que veio para ficar. Cada vez tem mais adeptos. Quando a gente fala em sustentabilidade, eu estou pensando em ESG, estou pensando em sustentabilidade ambiental, social. Quer dizer, a empresa, para além da oferta do produto ou serviço, é a empresa como um órgão transformador, como uma ferramenta de transformação do ambiente onde ela atua. Eu, no início, alguns anos, eu achava isso bobagem. Falava assim, a empresa tem que ganhar dinheiro e tem que pagar os salários e pronto, né? E movimentar a economia. Hoje não, hoje eu vejo que a empresa ela tem um papel muito importante na sustentabilidade do planeta como um todo, social, ambiental, econômica. Mas eu também acho que a sustentabilidade tem um papel importante para a empresa. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão demandando das empresas um posicionamento sustentável. Então, você tem organizações como a Reserva, por exemplo, do Rony, que já foram criadas com um propósito, e aquilo envolve uma legião de fãs que está disposta até a pagar um pouco mais para ter um produto de uma empresa que tem uma responsabilidade declarada com o ambiente. Então, cada vez mais, acho que as empresas elas estão se conscientizando de que a preocupação com o ambiente, com as pessoas, com as comunidades onde elas atuam, é importante para poder dar sustentabilidade à própria empresa. E eu acho que, pelo lado do usuário, do cliente, também nós temos o dever, ou a responsabilidade, mais do que o dever, de mostrar para as empresas de que sustentabilidade é importante. E aí cabe a você e a mim, quando formos fazer as compras de supermercado, ou optarmos por um teatro, ou por comprar um carro, ou viajar numa determinada companhia aérea, dar preferência àquelas que se preocupam ou que demonstram alguma preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade social, com a inclusão e por aí vai. Porque é uma via de mão dupla, sabe? Um responde ao outro, que responde a um, que responde ao outro. Não é responsabilidade só de um dos lados, não. As empresas, não. Depende de nós e aí as empresas reagem a nós, consumidores. Então, eu acho que hoje a Nasajon, ela tem essa... Hoje, desde quase sempre, a Nasajon tem uma pegada de apoio sustentável. Nós somos uma indústria limpa, porque nós fazemos software, e software é uma indústria limpa. Mas desde muito tempo há uma preocupação da empresa com bem-estar do funcionário, com inclusão, com diversidade. Tanto que nós, desde 2003, estamos no ranking das melhores empresas para se trabalhar, né? Do Great Place to Work. Então, isso demonstra uma preocupação com o meio ambiente, vamos dizer assim, com o nosso meio ambiente. Eu não corto árvores, mas a gente tem hoje uma preocupação, inclusive de contratar pessoas já na terceira idade, coisa do tipo. Nossa última contratação foi de uma pessoa com 80 anos. Muito bem, vamos aqui a outra pergunta. Quais são as melhores práticas para manter uma equipe motivada durante períodos de mudança? Uau! Bom, vou te falar, períodos de mudança são normalmente problemáticos, porque as pessoas não gostam de mudança. Isso é via de regra, as pessoas, elas, quando atingem uma determinada zona de conforto, é muito difícil tirá-las de lá. Há um custo, a gente chama de custo de mudança. Sempre há um custo de mudança e não é todo mundo que está disposto a arcar com esse custo de mudança. Então, quando você está passando por uma situação em que a mudança é obrigatória, como foi o caso da pandemia, por exemplo, você precisa mostrar uma transparência total com os funcionários. Bom, você precisa, vou refrasear, né? Nós mostramos uma transparência total com os nossos colaboradores. Nós falamos, gente, está acontecendo isso, vocês estão lendo no jornal, se a gente continuar dessa forma não vai rolar, então vamos chegar junto aqui e ver o que acontece. E nós chegamos. Então, houve um período em que a gente, por exemplo, forneceu móveis e equipamentos incomodados para que as pessoas trabalhassem em casa. Hoje, já quando contratamos os novos funcionários, já os contratamos com os próprios recursos. Então, o funcionário, quando entra na empresa, ele tem que ter o seu próprio computador, sua própria cadeira, sua mesa. Mas no início, a gente
forneceu isso tudo. E foi parte do nosso custo para manter a empresa operando. Então, desde que haja uma transparência, dizendo, olha, eu estou com essa dificuldade, quero manter você, mas me ajuda, me ajuda a te ajudar. A coisa funciona. Agora, quando as mudanças não são obrigatórias, porque assim, na pandemia foi mais ou menos, eu vou usar a palavra fácil aqui, mas nada é fácil, tá? Mas porque todo mundo estava vivendo isso e foi o mundo inteiro, não foi só a minha empresa ou o meu bairro, foi o planeta inteiro vivendo a mesma coisa. Então, estava ali nos jornais. Quando a mudança é um pouco mais sutil, né, vai mudar uma tecnologia, Eu vou te dar um exemplo. Nós lançamos recentemente tem uns 3 anos, nós lançamos um serviço de departamento de pessoal autônomo. Então, a gente muda a maneira de pensar a folha de pagamento. Em vez da empresa ter que chegar à conclusão de que precisa de um software de folha de pagamento, e aí faz uma seleção das empresas que fornecem o software, seleciona uma, né, utilizando expertises de TI, expertises de folha, de RH, chama todo mundo, né, para fazer a seleção, aí compara meia dúzia de empresas, seleciona uma qualquer. Aí selecionou a que pareceu melhor, agora vem a segunda guerra, que é contratar operadores ou treinar gente de dentro da empresa para saber operar aquele sistema. Depois vem a terceira guerra, que é implementar aquilo ali. É colocar as tabelas, é colocar os recursos, é digitar aquilo tudo. Isso pode levar 1 ano e meio, sabe? Leva meses para fazer uma implantação. E quanto mais funcionários, maior o trabalho de implementação. A gente muda esse paradigma e diz, olha, quer saber? Esquece isso. Esquece software, esquece formação de operadores, esquece imigração. Nós vamos te dar um departamento de pessoal integrado ao teu ERP, integrado ao teu CRM e que ele funciona de maneira autônoma. Então, você tem uma inteligência artificial que você opera até pelo WhatsApp. Não precisa baixar, pode baixar app, pode usar pelo computador, pode fazer o que você quiser, mas ela funciona até com o WhatsApp, até no Alexa, sabe? Você pode integrar e aí você simplesmente fala assim, eu quero contratar o fulano. O fulano ele vai ganhar tanto, vai exercer o cargo tal, vai trabalhar de tal a tal hora. A Ana se preocupa de mandar o e-mail para o funcionário, de fazer a autoadmissão dele, que a gente chama. Então, dependendo de como você configura, ela pode mandar para o teu gerente de RH ou não. Então, porque o processo é autônomo e é um processo muito assertivo, porque ele está integrado. A Ana, no caso, o nosso sistema de inteligência artificial para ADP, que responde pelo nome de atividades de negócios autônomas, tá? Então, a Ana está integrada com a E-Social, está integrada com o Ministério do Trabalho, está integrada enfim, quando você me dá o CPF, eu já sei o nome da pessoa. Eu não, a Ana, né? Então, é uma admissão muito mais rápida e muito mais assertiva. Na hora de fazer o cálculo da folha, ela não vai errar numa guia, porque ela sabe qual é o código que tem que digitar, ela sabe qual é que o governo está pedindo, ela sabe qual foi a última legislação, qual foi a última novidade da legislação, então não vai criar um passivo trabalhista porque usou um código errado ou porque pagou uma férias errada. Ela vai fazer tudo de maneira assertiva e muito rápido. Fora o fato de que a experiência do usuário é muito superior, né? Quando você pega o teu WhatsApp e fala, Ana, quero mudar minhas férias para dia 15 de março em vez de 15 de abril. E ela está configurada, ela diz, olha, 15 de março não dá porque a fulana do teu setor também vai sair, eu tenho ordens para só deixar sair 2 pessoas de cada vez. Então, mas eu posso te oferecer dia 15 de junho, serve? Pô, serve. Então, essa interação toda é feita automaticamente com a Ana. E aí você tem um departamento de pessoal que funciona de maneira autônoma, muito mais eficaz, muito mais assertivo, por uma fração do custo e por uma fração do tempo que levaria a mesma experiência feita por humanos. Então, é uma questão de você adaptar. Ou seja, quando a gente fala de equipe motivada, você dá para a equipe as ferramentas adequadas para ela se motivar. Então, quando há uma mudança, como é que você motiva? Você diz, olha, eu vou te dar acesso à universidade corporativa. Então, você, em vez de ficar digitando dados do ponto para a folha de pagamento, agora você vai aprender a lidar com a Ana, que é que nem um chat GPT. Você aprende, tá? Agora tem uma nova profissão, que é o sujeito que vai programar o prompt, né? Prompt é aquela pergunta que a gente faz para o chat GPT. Tem toda uma ciência para você fazer a pergunta para o chat GPT. Da mesma maneira, você vai aprender a lidar com a Ana, que é muito mais fácil, muito mais intuitiva, mas enfim, também aumenta a produtividade e isso motiva as pessoas a saberem que elas estão desenvolvendo na carreira.
Outra pergunta aqui, como integrar novas tecnologias na gestão sem afetar a cultura da empresa? Ótima pergunta. Porque novas tecnologias, elas trazem novas maneiras de agir e de pensar, né? Você vê o que eu estava falando agora há pouco da Ana. Você muda o mindset, você muda a maneira de pensar, de vou comprar um sistema, vou treinar funcionários, vou digitar os dados, né, vou integrar. Não, você passa a simplesmente interagir com um mecanismo de inteligência artificial, um mecanismo autônomo. Então, isso significa que a cultura tem que mudar. As pessoas já não precisam mais fazer coisas que antes precisavam fazer, né? Antes você precisava mandar os dados até o dia 20 do mês anterior, porque levava 15 dias para fazer o fechamento da folha. Agora, a Ana faz o fechamento da folha em tempo real. Você pode fechar a folha no dia 30 e no dia 1 já ter o resultado. Então, isso é uma mudança de paradigma, né? A mesma coisa com teletrabalho. Quando você tem um funcionário em teletrabalho, o modelo antigo de trabalho, o modelo de trabalho presencial, que é troca de horas por dinheiro, então pressupõe que o funcionário tem que estar, sei lá, de segunda a sexta, de 9 às 18. E ele tem que estar lá, e eu olho para ele, tenho câmeras, tenho, enfim, monitoramento de horário. Se ele está mexendo no Facebook, eu nunca vou saber, mas está ali, né? Quando você vai para o teletrabalho, para o trabalho remoto, para o home office, o paradigma tem que mudar. Agora, assim, tem gente que ainda cobra horário, mas é bobagem. Se ele está em casa, você não sabe se ele está atendendo o filho, ou se ele está comendo, ou se ele está... Né? E não importa, desde que ele entregue o trabalho que tem que entregar. Então, hoje, os indicadores de desempenho para o teletrabalho são muito menos tempo e muito mais resultado. Claro que ainda tem algumas funções, como suporte, por exemplo. Suporte ou atendimento ao cliente, eu preciso que a pessoa esteja disponível num determinado horário, porque ela vai atender o telefone, por hipótese, né? Então, sim, a partir das 9 você tem que estar disponível no telefone. Mas se é uma atividade que demanda resultado, um desenvolvimento de programador, eu estou pouco ligando se o programador está trabalhando de 9 às 18, ou de 10 às 19, ou de 11 às 21. Você está me entendendo? O que eu quero é que ele me entregue aquele determinado volume de código para o qual ele foi contratado. Designer. Eu contrato um designer para fazer desenho. Se ele vai desenhar de madrugada, ou depois de levar a filha para o balé, ou numa inspiração depois do banho, o problema dele. Eu quero que ele me entregue 12 desenhos por semana. Então, o meu modo de gerir as pessoas, o meu modelo de gestão muda. Passou de ser horas trabalhadas para ser resultados obtidos. Aí eu tenho uma nova guerra, que é criar esses KPIs, criar esses indicadores de desempenho. Então, isso é uma nova ciência que a gente está aprendendo a fazer lá na Nazajon, né? Para migrar o modelo de trabalho de horas para o modelo de cobrança por resultados. E estamos conseguindo. Qual a importância de um planejamento estratégico para empresas de médio porte? Olha, eu diria para você que o planejamento estratégico é a matriz do funcionamento. É como você diz assim, você tem todos os mecanismos, então você comprou um ótimo sistema, tem móveis fantásticos, tem uma equipe de primeira, mas você está indo para o lado errado. Você está indo para o lado de concorrência de preço, por exemplo, quando, pelo teu tipo de produto, de serviço, pelo mercado que você atende, você poderia ir para uma concorrência de especialização que demanda um produto mais rentável. Você tem uma margem maior, cobra um pouco mais, mas entrega um serviço diferenciado. Então, essa decisão estratégica, se eu vou concorrer por preço, se eu vou concorrer por serviço, por qualidade, por velocidade, é uma decisão que é tomada durante a fase de planejamento. Porque em função desse planejamento é que você estabelece o que vai entrar, o que você vai usar, quais são as ferramentas, os mecanismos. Vou te dar um exemplo. Se você quiser montar um time de futebol e pensar em trazer os melhores jogadores do mundo para esse time de futebol, não dá para trazer Neymar, Messi e sei lá, Ronaldinho no mesmo time, porque você não precisa de tanto atacante, você precisa de um time que integre. Então, às vezes, você precisa de um senhor atacante, mas de boa defesa, de um bom goleiro. Então,
tem que saber montar. Às vezes, o time não é feito, o melhor resultado não é obtido com as melhores peças, e sim com as peças que mais se adaptam. Vou te dar um exemplo. Eu tinha uma época com um departamento comercial que tinha 3 vendedores, e eram vendedores estrela. Aquele vendedor que vende muito, mas é uma banda de um homem só, ou banda de uma mulher só. E são pessoas muito individualizadas, muito individualistas, egoístas até, se você pensar, que pensam nos seus interesses e correm atrás e obtêm resultados. Mas só que isso trazia muito problema também, porque o vendedor, na hora de vender, ele vende, depois alguém tem que entregar. E às vezes havia uma dicotomia, assim, uma separação entre o interesse do vendedor de vender mais e o interesse da empresa em manter uma estabilidade e um ritmo. Eu lembro, houve uma época que eu tinha uma empresa que vendia... A empresa ainda tenho, né? Mas agora a gente não trabalha mais com indústria. Mas eu funcionava com o setor comercial das empresas. Então, a empresa, em vez de contratar gerente comercial, vendedor e tal, contratava a seller, que é a minha empresa, e a gente atuava como se fosse o setor comercial. Então, nós contratávamos vendedores, gerentes e tal, e fazíamos a operação toda. Eu estava acostumado com serviços, então, minha vida toda eu vendi software, e o software, se você vender 10 vezes mais, não há problema, você tem como entregar, né? Você, de repente, precisa contratar mais 1 ou 2 pessoas de suporte técnico, mas o software em si, praticamente, você é fazer qual? Agora nem cópia faz, né? Tá tudo na nuvem. E aí eu comecei a vender coisas físicas. Então, eu comecei nosso primeiro cliente não tecnológico foi de uma máquina de fazer suco de laranja. E eu lembro que a gente, aumentou substancialmente a venda. Então, como é que a indústria funciona? A indústria encomenda peças, faz moldes, quer dizer, demanda um tempo. Você duplicar a venda, você não duplica assim de uma hora para outra. Então, eles começaram a adiar a entrega. Então, no início entregava com 1 semana, quando a gente desfez o contrato, eles estavam entregando com 6 meses. E assim, eu falava, como é que eu vou vender em 6 meses? Claro, porque ele tinha contratado um setor comercial que estava desafinado com a produção dele. E eu aprendi isso da pior maneira possível, mas aprendi. E hoje, por exemplo, nós temos algo próximo a 20 vendedores, não tem estrelas lá. É um time de pessoas que são integradas, que são camaradas, cada uma tem a sua especialização. Então, não são bandas de um homem só, são orquestras sinfônicas. E funciona muito melhor para todo mundo. Para eles, porque dá mais estabilidade, dá mais tranquilidade. Para nós, porque dá uma previsibilidade que, de outra maneira, a gente não teria. Então, respondendo a tua pergunta, planejamento estratégico é o que define o modelo. Então, eu acho que é importante. Nós fazemos uma vez por ano e fazemos, no meio do ano, um ajuste, digamos assim, para ver como é que estão os resultados. E eu faço isso no meu grupo de mentoria. Então, se você tem uma empresa e quer e está sofrendo da solidão do poder, por exemplo, me chama, que a gente podemos conversar. E se você entrar no grupo de mentoria, o que você vai ter é um grupo de empresários como você, que também estão, em determinados momentos, necessitando fazer planejamento estratégico, análise de resultados, considerando desafios, trocando bola sobre desafios, e eu estou ali por trás ajudando, dando suporte para te mostrar o caminho. Então, a Ferrari é sua, mas se você souber para onde ir, fica muito mais fácil, muito mais produtiva a sua jornada. Como medir a eficácia de uma estratégia de marketing? Eu acho que a resposta a isso aqui já está na pergunta, né? Quer dizer, para você identificar a eficácia, tem que medir. Então, qualquer coisa que você fizer, vou botar em primeira pessoa, qualquer coisa que nós fazemos, nós criamos indicadores de desempenho. Então, se eu vou lançar, teve uma época, algumas são mais fáceis que outras, né? Mas teve uma época, por exemplo, que nós fizemos propaganda no painel do aeroporto. Então, você chegava no aeroporto de Congonhas, no aeroporto de Santos Dumont, e o painel que fica ali na frente da chegada estava lá na Zajon. Cara, é quase impossível medir o resultado disso daí. Porque você não sabe quantas pessoas isso impactou e quantas dessas pessoas vieram a comprar
num futuro em função desse impacto, né? Diferente quando você faz uma campanha de marketing digital, por exemplo, na qual você coloca ali até o horário da campanha que impactou aquele cliente que acabou fazendo a compra. Então, entre uma e outra, tem uma infinidade de opções. Eu lembro quando a gente fazia folhetos, em que a gente botava um código no folheto que perguntava para o cliente na hora de ele ligar para nós. Quando eu fazia rádio, eu botava um telefone, né? Ligue para o telefone e tal, e esse telefone já indicava de onde que esse cliente veio. Nós tínhamos aí 10, 12, 15 telefones diferentes, e em função do número que o cliente discava, a gente sabia de onde ele tinha vindo, qual era a fonte da indicação. Hoje, com o marketing digital fica muito mais fácil, que você bota cupons, você bota... mas olha, até nomes de pessoas nós já usamos, né? Fale com Rodrigo, fale com Márcia, fale com Raquel. E aí, em função do nome que o cliente pedia, a gente sabia de onde ele tinha vindo. Então, o fundamental aqui, respondendo a sua pergunta, é você criar algum tipo de indicador. Para você ter ideia, a gente parou de fazer painel de aeroporto porque nós chegamos à conclusão de que não havia como medir o resultado. Surgiram várias propostas, inclusive botar alguém olhando lá, botar um código no painel que o cliente solicitasse algum produto, né, a gente chama de imã, né, alguma coisa que o cliente entra num QR Code, por exemplo, para baixar um e-book ou coisa parecida. Tudo isso é válido. Quando alguém clica no QR Code para baixar um e-book, você sabe que ele clicou naquele QR Code e aquele QR Code é único para aquela campanha. Então, o segredo aqui é você colocar algum tipo de identificação para saber se a campanha deu certo ou não. Essa é a primeira. A segunda é você sempre ter 2 campanhas no ar. Sempre. Sempre tenha pelo menos 2 campanhas, a gente chama de testes AB. Então, para você ter uma ideia aqui com este podcast. O podcast é razoavelmente novo e, se você reparou, tem alguns episódios em que eu estou entrevistando outros empresários e alguns episódios em que eu estou respondendo a audiência, como o de hoje, por exemplo. E nós estamos no meio de um teste AB. Então, daqui a 2, 3 meses eu vou saber quais episódios têm mais Ibope. Se você gosta mais de me ver conversando com empresários ou se você gosta mais de me ver respondendo às suas perguntas. E, claro, em função do resultado, a gente vai para um caminho ou para o outro. Então, digamos, por hipótese, que o respondendo à audiência tenha mais Ibope do que o conversando com empresários. Então, em vez de fazer 1 em 1, eu vou fazer 3 em 1. Né? 3 perguntando e 1 entrevistando, para não perder o ritmo, não perder a cadência do podcast. Mas aí eu vou começar a introduzir uma mudança na maneira como eu respondo. Pode ser que eu passe a responder por vídeo, eu passe a responder com o seu vídeo, com o seu áudio, em vez de eu simplesmente ler a sua pergunta. Então, essas mudanças, esses testes que eu chamo, eles são fundamentais e estão sempre ativos. Eu estou sempre fazendo algum tipo de teste para ver se é o preto ou é o azul, se é com mais luz ou com menos luz, eu com terno ou sem terno, e por aí vai. Quais os maiores erros de gestão que empresários de médio porte cometem e como evitá-los? Eu acho que o maior erro que eu vi nesses 41 anos de experiência é o empresário querer se colocar no centro das atenções. É o que eu chamo de empresa polvo. Sabe? É o empresário que é dono e senhor daquele negócio e ele tem um monte de tentáculos para ajudar, mas se cortar a cabeça, os tentáculos morrem igualzinho. Eu aprendi isso no meio do meu caminho, não foi sempre, mas de uns 20 anos para cá eu já comecei a profissionalizar a minha gestão. Hoje, para você ter ideia, eu não tenho nenhuma função operacional na minha empresa. Eu tenho uma empresa que é a 6ª maior empresa de software contábil do Brasil, nós temos 270 funcionários, colaboradores, e eu não tem nada que dependa de mim para fazer. Pelo contrário, até no marketing digital do Cláudio Nazajon, que é uma unidade de negócios à parte, digamos assim, eu já terceirizei até a aprovação de alguns conteúdos. Antes eu engargalava, eles mandavam para mim, eu olhava tudo e tal. Hoje eu digo, não, bicho, é contigo, bota no ar, se tiver algum problema, eu reclamo depois. E aí eles tomam mais cuidado. Mas é por aí, quer dizer, eu faço conteúdo porque eu gosto, esse programa eu estou gravando aqui porque eu me divirto com ele, depois eles vão fazer os cortes, eles vão postar, e o que você vai ver provavelmente vai ser uma versão ou editada ou avaliada, pelo menos pelo meu time de marketing, e assim, não sou eu.
Então, isso em todas as operações da empresa. Eu continuo acompanhando, mas eu acompanho porque eu quero, porque eu gosto, eu tenho os mecanismos para acompanhamento à distância, mas acho que o maior erro do empresário é ele não querer sair da operação. Às vezes não dá, principalmente no início, você precisa estar lá, mas é que as pessoas ficam lá muito mais tempo do que precisam, por uma série de motivos, inclusive psicológicos. Mas eu acho que o caminho para uma empresa crescer é você delegar para o time. Veja, seja lá o que for que você estiver fazendo hoje, você consegue crescer. Você consegue crescer 20%. Você consegue crescer 50%. Você consegue duplicar. Mas você não consegue trabalhar 10 vezes mais do que trabalha hoje. É pouco provável. E se conseguir trabalhar 10 vezes mais, é pouco provável que consiga trabalhar 100 vezes mais. Você só consegue crescer 2 ordens de grandeza se realmente mudar o seu estilo de jogo. Não é você operando, não é você fazendo. É você construindo um time que faça, do seu jeito, mas é outras pessoas operando, outras pessoas na operação. Como se adaptar às novas demandas sem perder a identidade da marca? A identidade de marca é um negócio que evolui, tá? Tanto no formato quanto no sentido. No caso da Nasajon, por exemplo, nós estamos na nossa 4ª logomarca em 40 anos, que a gente muda de logomarca a cada 10 anos, aproximadamente. A empresa está migrando de uma empresa fornecedora de software para uma empresa fornecedora de serviços. Como eu falei agora há pouco, a gente parou de vender, parou não, né? Mas a gente está migrando, está na transição de um modelo de vender o software para o cliente que compra o sistema, forma os operadores e administra toda uma gestão, né, do sistema, para uma empresa que contrata a Ana para fazer o departamento de pessoal. É um departamento de pessoal autônomo, não chega a ser terceirizado porque ele é seu, né? Então não é terceirizado, não é uma outra empresa fazendo, é a Ana fazendo da sua empresa. Mas é isso, é um sistema, é um setor autônomo, um serviço. Então há uma migração, nós estamos numa transição aí. Daqui no futuro próximo, a logomarca que nos definia como tanto que nos definia como sistema já não vai definir mais. Tanto que nós recentemente tiramos os sistemas da marca. Hoje, quando eu falo da empresa, eu falo em Nasajon. Não é mais Nasajon Sistemas. Porque a Ana, por exemplo, não é um sistema. Até mas não é o que a gente vende o serviço. Então, a marca evolui com o tempo e ela tem que espelhar essa evolução. E tem que mudar, bicho, porque o mundo de hoje não é o mundo que era 10 anos atrás. Ontem eu li uma pesquisa da Ernst Young que falava que 85% das profissões de daqui a 30 anos ainda não se inventaram. Então, você já está começando a ver agora, por exemplo, o piloto de ChatGPT, né? O sujeito que faz os prompts. Isso não existia no ano passado. Então, já daqui a pouco tem universidade para formação de programador de ChatGPT, de inteligência artificial. Como abordar a internacionalização e como saber quando é o momento certo? Cara, internacionalização é o seguinte, tem internacionalização para dentro e para fora, né? De você para internacionalizar e de internacionalizar para pagar. Para você ter uma ideia, no meu setor de serviços, eu presto serviços de folha de pagamento autônoma, no caso da Ana, e vendo sistemas de folha de pagamento, contabilidade, estoque, ERP, de uma maneira geral, como sistemas. Mas eles estão muito vinculados à legislação brasileira. Então, embora nós já tenhamos pensado em vender fora do Brasil, o meu grande mercado está aqui. Então, no meu caso, a internacionalização não é uma coisa que esteja na pauta de exportação. Mas o que está acontecendo é que quando nós mudamos o nosso modelo de trabalho para teletrabalho, nós passamos a contratar pessoas e serviços fora do Brasil. Ontem, num dos meus mentorados, não na Nasajon, mas uma das empresas que eu mentoro, a gente teve uma reunião com uma agência de marketing da Argentina, porque o câmbio nos favorece, tem pessoas muito competentes lá. Hoje, na Nasajon, eu tenho já pessoas de 3 países fora Brasil trabalhando conosco. Então,
por vários motivos, né? Gente que se mudou para Portugal, por exemplo, que continua trabalhando conosco, pessoas que nós já contratamos na Hungria, por exemplo. Então, há uma internacionalização ao contrário, né? Nós contratando gente de fora. Se você tem um produto ou um serviço que é internacionalizável, por exemplo, eu tenho um mentorado meu que ele tem uma plataforma de projetos para impressora 3D. Ele vende uma espécie de Netflix de projetos para impressoras 3D. Então, se você tem uma impressora 3D, você contrata o serviço dele, a plataforma dele é uma assinatura, e aí você tem acesso ali a um monte de projetos que você simplesmente baixa e imprime na sua impressora. Esse é um negócio altamente internacionalizável. Inclusive, o Brasil não é o melhor mercado para lançar esse negócio. Então, ele já está num processo de localização para outros idiomas. Então, todos os vídeos que ele fez, e agora tem hoje ferramentas de inteligência artificial que dublam o seu vídeo meio que automaticamente, saca? Você paga lá $10 e o seu vídeo já sai em inglês, já sai em francês, já sai em espanhol. Então, ele está mexendo isso, está fazendo a tradução dos sites, e acho que até o final do ano ele já está lançando, pelo menos em inglês, essa oferta de assinatura no mercado internacional. Então, assim, hoje, mais do que nunca, há facilidades para isso. Já existem ferramentas de inteligência artificial que fazem essa tradução automaticamente para você. E eu testei uma delas outro dia, que eu estou para lançar esse meu podcast em espanhol, né? E aí eu peguei a ferramenta e traduzi um vídeo meu, ficou fantástico. Eu falando em espanhol da Espanha, dá para falar em inglês também, nativo, então, assim, muito legal. E, assim, $10 cada vídeo, então. Outra pergunta aqui. Como preparar a empresa para uma eventual sucessão familiar ou transição de liderança? Então, cara, como é que você prepara a empresa? Você prepara a empresa preparando. Aquilo que a gente falou. Planejamento estratégico. Vou fazer a sucessão daqui a 5 anos. Eu quero daqui a 5 anos ter 80% menos de trabalho operacional. Você planeja isso. O que é planejamento? Você estabelece uma meta num determinado período de tempo e você estabelece metas intermediárias e indicadores de sucesso. Então, eu estou no Rio, quero ir para São Paulo em 6 horas. Beleza. Então, eu tenho que estar em Aparecida às 3. Se eu tenho que estar em Aparecida às 3, tem que estar passando por Resende 1h30 depois de sair. Então, se passaram 2 horas e eu ainda não passei por Resende, se eu estou, sei lá, em Itaipava, eu estou indo para o lado errado, né? Alguma coisa está estranha. Então, ajusta o rumo e volta. Então, a mesma coisa com planejamento de sucessão. Não é de uma hora para outra. Às vezes, até as sucessões são feitas de uma hora para outra por intempéries, né? O sujeito morreu e cria-se todo um processo disruptivo, traumático até. Então, você pode planejar isso. Você pode dizer, olha, eu quero no ano que vem estar fazendo 20% menos de tarefas operacionais do que eu estou agora. Daqui a 2 anos, 40%. Daqui a 5 anos, eu vou estar com 0 tarefas operacionais. E aí você se planeja para isso. Você prepara as sucessões, você vai treinando sucessores, você vai criando processos, mais do que treinando sucessores, você vai criando processos. Manuais de operação, mecanismos de monitoramento e controle, indicadores de desempenho, de maneira que você não dependa de uma pessoa. Criar sua sucessão não é preparar o seu filho para atender. Porque, que Deus não queira, intempéries acontecem. Então, se você depende de uma pessoa, qualquer que seja, e aí, independe de você ter confiança ou não, a sua sucessão pode estar em risco. Então, em vez de você depender de pessoas, crie processos, crie mecanismos de monitoramento e controle, defina indicadores de desempenho que permitam que qualquer pessoa com um determinado perfil e com determinadas características, mas que possam ser, eu chamo de comprar pronto, né? Qualquer pessoa com, digamos, um diploma de engenharia, 5 anos de experiência, um perfil de liderança, sei lá, no DISC que seja mais um D do que um I. Algumas características que não dependem de uma pessoa, não é o João ou a Maria, saca? É qualquer pessoa que tenha essa formação, esse perfil, essa experiência. Eu posso trazer para cá e eu coloco nesse mecanismo e, seguindo este processo, ela vai fazer. Vou te dar um exemplo com a receita de bolo. A minha mãe faz uma torta de espinafre que é inigualável.
E ela aprendeu da mãe dela, né? E eu tô vendo a minha mãe com 80 anos, que tá viva e lúcida, e outro dia fez uma festa de aniversário e ela dançou tango, ela tá uma menina, minha mãe. Aliás, ela tá no primeiro episódio desse podcast, você pode assistir. Mas ela tá com 80 anos, então que vá até os 120, então daqui a 40 anos eu vou ficar sem Pascualina, né? Sem a torta de espinafre. Então, deu um jeito de aprender a fazer. E ela me ensinou. E dá um trabalho danado e a minha não fica tão boa quanto a dela. Mas eu tenho a receita. Então, eu tô testando, treinando e assim, agora eu tô tentando passar essa receita para minha secretária lá em casa. Porque, em tese, qualquer pessoa que saiba um mínimo de culinária e que tenha um perfil adequado para fazer essa torta, ela, seguindo a receita da minha mãe, ela vai conseguir fazer. E aí isso vai permitir não só que eu não fique sem Pascualina daqui a 40 anos, mas principalmente que eu possa ter a Pascualina sem precisar ficar 3 horas na cozinha, esse troço demora um tempo danado. E assim, coisas acontecem, você compra 1 quilo de espinafre, daqui a pouco você vai ver um tequinho desse tamanho, ela murcha, enfim, tem uma série de... Tem ciência, não é só arte. Mas se você aprende a fazer e tem a receita de qualquer bolo, com a pessoa adequada você faz. É isso que você tem que fazer na sua empresa. Você tem que criar receitas de bolo que qualquer pessoa com determinadas características possam fazer. Aí você garante uma sucessão tranquila. Isso não é feito do dia para a noite, leva tempo, mas assim, é um passo de cada vez, mas tem que dar o passo. E aqui, finalizando, qual a melhor forma de gerenciar e motivar equipes remotas? Cara, esse é um problema que a gente está resolvendo, porque o remoto ganha muito, você ganha em muitas dimensões. Você ganha em tempo, você ganha em produtividade, você ganha em liberdade, você ganha em retenção de talentos. Pessoas que não poderiam trabalhar na sua empresa, ou porque é muito longe, ou porque a pessoa tem que cuidar da mãe, ou do filho, ou enfim, da casa, ou de si, ou porque ela tem alguma dificuldade de locomoção, enfim, por qualquer motivo, né? Essa pessoa não poderia trabalhar na sua empresa, e aí ela, como é trabalho remoto, ela pode trabalhar. Eu tenho colaboradores que saíram do circuito perto de onde nós estávamos, que é 1 metro quadrado muito caro, e foram morar em cidades diferentes. Tem um casal que foi morar em Gramado. Qualidade de vida foi lá para o espaço, custo de vida diminuiu, então ele continua recebendo o salário de centro do Rio de Janeiro, mas vivendo num lugar que apresenta uma qualidade de vida e um custo de vida muito mais conveniente. Tem gente que foi morar no Nordeste, tem gente que foi morar em outro país, e tudo certo, porque o teletrabalho permite isso. Em contrapartida, eu não consigo integrar da mesma maneira que eu conseguia antes. Essa integração que acontece na hora do cafezinho, por exemplo, a gente perdeu. Como é que a gente está resolvendo? Nós estamos num caminho ainda. Eu não encontrei um modelo que eu te diga, é isso aqui. Mas nós estamos num caminho de resolver com muitos eventos online e alguns eventos presenciais. Então, um laboratório que nós estamos fazendo agora é criar 4 semanas presenciais por ano. Então, todo funcionário tem que passar uma semana por trimestre na sede, em alguma sede, não necessariamente na nossa sede. Então, nós vamos fazer isso setorialmente, vamos fazer porque ainda não fizemos, é a última novidade. Então, a ideia é pegar as pessoas, por exemplo, de um determinado grupo, em alguns eventos isso vai ser intergrupal, então vai ser transversal à empresa, e uma semana por trimestre a pessoa tem que estar lá. Então, isso assim, não impede alguém de morar na Turquia, certo? Você pode vir uma semana a cada 3 meses, desde que esteja no seu orçamento. E a gente vai, então, compor o orçamento para alguns funcionários, principalmente que já estão contratados, a gente deve dar uma ajuda de custo, os novos já serão contratados com essa demanda. Você diz, você vai trabalhar aqui, você vai ganhar tanto, mas você precisa estar aqui 4 vezes de uma semana por sua conta e risco. E a minha ideia é liberar uma. Das 4, você precisa estar presente em 3. Porque às vezes acontece, né? Sei lá, você fica doente ou acontece alguma coisa na família e tal, você não pode ir. Então, você pode ter 25% de falta, mais ou menos assim. E aí, com isso, a gente vai tentar resolver a questão da integração. Não sei se vamos conseguir, te falo num podcast daqui a 1 ano, se funcionou. Mas esse é um problema que a gente está tendo que resolver hoje, de integração das pessoas em teletrabalho.
que é um problema importante. A gente hoje tem mecanismos, por exemplo, de incentivar que as pessoas se agrupem, né, por conta própria. Então, tem 3 pessoas morando lá em Gramado, junta de vez em quando para trabalhar juntos. Não é a mesma coisa, mas é uma forma de mitigar o risco de perder a identidade. E eu tenho muita fé de que nós vamos encontrar a saída, porque eu confio muito nesse modelo de teletrabalho. Eu acho que ele veio para ficar. Eu acho que é a relação moderna. Agora, com o metaverso entrando aí, também estamos fazendo alguns laboratórios com ambientes virtuais. Ainda não encontramos nenhum que nos agradasse, mas eu já vi protótipos, por exemplo, de ambientes virtuais que a pessoa é escaneada e você parece que está no real. É impressionante. O sujeito está com um óculos em casa, cada um no seu óculos. Nós estamos aqui. Eu podia estar falando com você aqui, você na sua casa, eu na minha, e a gente aqui no ambiente profissional. Então, eu acho que em pouco tempo, não sei se vai ser com o metaverso do Zuckerberg ou com alguma outra ferramenta, mas eu acho que em pouco tempo nós vamos ter ambientes virtuais quase tão imersivos e tão integradores quanto os ambientes presenciais, com todas as vantagens do teletrabalho. Este foi o podcast Conversa Empresarial. Se você gostou, compartilha, dá um like, curte, compartilha e nos vemos no próximo episódio. Até a próxima.